Evangelho, sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje festa da Transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum, hoje festa da Transfiguração do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o dia 6 de agosto é o dia em que a Igreja do Ocidente celebra a festa da Transfiguração do Senhor, uma das festas importantes dentro do ano litúrgico dedicadas ao Senhor. E como estamos acompanhando no Evangelho de São Mateus, a referência deixada pelo evangelista é que esse episódio acontece 6 dias depois. 6 dias depois do quê, Padre? 6 dias após a profissão de fé do apóstolo Pedro e o anúncio da paixão, o primeiro anúncio da paixão. Isso faz com que o episódio da Transfiguração esteja diretamente ligado com esses 2 episódios anteriores. Qual é a beleza e o significado dessa conexão dos 2 temas? A primeira, como nós vamos ver daqui a pouquinho, trata-se que agora não mais Pedro, mas o próprio Pai, o céu testemunha, o Pai testemunha que Cristo Jesus é Filho de Deus. Ou melhor, que Jesus é o Filho de Deus e que devemos escutá-lo. O segundo é que na Transfiguração, Jesus mostra antecipadamente a seus discípulos aquela glória que merecerá por sua paixão e morte. Vocês lembram que nós comentamos que no segundo momento, quando o Senhor expõe a Pedro o itinerário que deve percorrer em Jerusalém, o caminho de humildade até a entrega, a morte e, por fim, a ressurreição, e Pedro se escandaliza, por assim dizer, e, tomando Jesus à parte, o repreende para que aquilo não aconteça. Ele que pouco antes havia falado a partir daquilo que Deus revelou no seu coração, agora, guiado pelas suas paixões, e nós falávamos como a oração nos ajuda a não vivermos assim, mas deixando-se guiar pelas suas paixões, terminou na condição de oposição ao próprio Senhor? Pois bem, não é possível, meus irmãos, que nós participemos da glória no reino dos céus sem que passemos pela estrada da humildade, a estrada que nos leva através da cruz, através da entrega da própria vida por amor a Cristo, unidos ao Senhor.
Com o episódio da transfiguração, o Pai confirma o itinerário do Filho, que a participação na glória do reino dos céus acontece por meio da entrega da própria vida, unida a Cristo, no caminho do Calvário. De maneira extraordinária, vão dizer muitos dos padres da Igreja, hoje ouviremos um comentário que não é exatamente dos padres, nós já estamos do 7º século, mas que nos ajuda a compreender bem essa verdade. Jesus, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, em corpo e alma, homem como nós, exceto no pecado, agora mostra, revela o fulgor de toda a sua divindade, que está ali presente, escondida debaixo dessa, digamos assim, vamos usar essa imagem poética, debaixo dessa nuvem da sua humanidade. Ali se revela ali se esconde toda a plenitude de sua divindade. Por um instante, o Senhor permite que os discípulos vejam, para que não se equivoquem diante das dores e das angústias da paixão que estava por vir, de que estão caminhando junto com o Senhor da glória e que estão chamados por esse Senhor a participar da mesma glória, mas se caminharem com Ele juntos pela mesma estrada. Como é bom e significativo, e ao mesmo tempo como é necessário que o Senhor dê essa experiência aos apóstolos para fortalecer o coração deles diante da grande batalha que espera, que é o caminho de Jerusalém. O Senhor, dessa forma, oferece aos seus discípulos não apenas o sustento necessário. Como assim, Padre? É um sinal, essa experiência deixa um sinal de grande esperança diante de tudo aquilo que está por vir. Mas o Senhor entregou mais do que um sinal. Ele entregou o testemunho do próprio Pai, como vai dizer São João da Cruz, diante das palavras de Deus, no momento da transfiguração, o que mais poderíamos esperar? Se voltamos um pouco atrás, vamos ver que os escribas e fariseus tinham pedido um sinal, queriam um sinal. Mas não porque buscavam a Deus, mas porque tentavam ao Senhor, e tudo aquilo que Deus oferecia por eles era rejeitado. E com a aparência de desejar Deus, permaneciam rejeitando. Isso nós comentamos já em um outro momento. Mas aqui, o Senhor está oferecendo para os seus discípulos, na intimidade do Monte Tabor. Como assim na intimidade do Monte Tabor? Foi também no alto de um monte que Deus falou em intimidade a Moisés. E a face de Moisés resplandeceu no alto do Monte Sinai. Agora, o Monte Tabor aparece no Novo Testamento, como o Monte Sinai aparece no Antigo Testamento, e é o lugar aonde o Senhor, reservadamente com seus discípulos, revela a sua intimidade. Revela para onde eles estão chamados a estar com Ele. Essa é uma passagem de muita significância. Dar a ver, dar a conhecer, dar a testemunhar aos seus discípulos aquilo que os espera. Meu irmão e minha irmã, como é bom saber que o céu nos espera, mas não entraremos nele se não formos acompanhados por Cristo. O céu nos espera e o caminho para lá chegarmos está traçado em Cristo. É no Senhor que nós vamos chegar ao céu. Elias e Moisés
falam com o Senhor em meio ao momento da transfiguração. E foi diante dos olhos dos discípulos que o Senhor se transfigurou. O texto é muito claro, segundo o versículo. E ali se transfigurou diante deles. Então eles viram a manifestação de sua glória acontecendo. A glória que estão chamados a participar. Eles, com os próprios olhos, testemunharam o sinal da glória de Deus. Esse testemunho que permanece impresso na alma os sustenta durante o itinerário rumo à ressurreição do Senhor. É interessante porque a reação dos discípulos também aqui, ou melhor, também aqui ela vai ser como aquela reação após a ressurreição. É uma reação marcada pela alegria e o temor. Eles não conseguem entender tudo o que está acontecendo, mas o coração deles se enche de alegria e volta também o temor reverencial a Deus e, ao mesmo tempo, o temor de sofrer as consequências por serem pecadores. Interessante, porque ver a glória de Deus, ou ter diante de nós o sinal da glória de Deus, restitui uma compreensão e, ao mesmo tempo, uma compreensão maior e, ao mesmo tempo, a afirmação da nossa condição. Senhor, eu sou pecador, tende misericórdia de mim. Como perceber os sinais da glória de Deus nos ajuda a realizarmos um ato de humildade e, ao mesmo tempo, um ato de reconhecimento da grandeza do Senhor como socorro para a nossa pequenez. E veja que, cotidianamente, temos a chance de contemplar os sinais desse Senhor glorioso em meio a nós. E o sinal mais forte é a presença de Cristo na Eucaristia. O próprio Cordeiro imolado se faz presente no meio de nós, em seu corpo e sangue, presente nas espécies eucarísticas, e se entrega por nós. Como a Santa Eucaristia deveria no nosso cotidiano, bem como a Sagrada Escritura, pois o Senhor, como vamos falar agora, nele está a plenitude da lei e dos profetas, como essas duas realidades deveriam nos ajudar a reencontrar a alegria e também o temor. Deveriam nos ajudar a afirmar mais uma vez qual é a nossa condição e nos ajudar a declarar mais uma vez onde está o nosso socorro e a nossa esperança. Se tomamos agora a imagem de Moisés e Elias, Moisés e Elias representam a lei e os profetas. Ao falar com eles, Jesus se revela aos discípulos como o centro de toda a revelação. Toda a Escritura divina forma um só livro, podemos assim dizer, e este livro único é Jesus. Porque toda a Escritura divina fala de Cristo Jesus e toda ela se realiza nele. Quem escreve isso é Hugo de São Vito. E desse modo podemos olhar para a Sagrada Escritura e ao mesmo tempo para o Senhor à luz dessa referência do temor. Cada vez que meditamos a Sagrada Escritura, cada vez que meditamos a Palavra de Deus, cada vez que acolhemos a Palavra de Deus, como vai dizer já São Jerônimo, São Jerônimo diz assim: Jesus é o poder de Deus e a sabedoria divina. E quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus, nem a sabedoria de Deus. Conhecendo-a, se chega a Cristo. Ignorando-a, ignora-se a Cristo. Então, quando temos a Sagrada Escritura, quando meditamos a Sagrada Escritura, o nosso coração prova esses dois sentimentos, a alegria e o temor.
Da mesma forma, quando estamos diante da Santa Eucaristia, somos chamados à experiência desses dois sentimentos que nos abrem a uma profissão de fé e nos renovam em nós a declaração da nossa esperança, pois o temor nos leva a afirmar a nossa condição, mas também a reafirmar a nossa esperança em Cristo. Então, o texto de hoje, em que nós vemos a transfiguração do Senhor, nos traz o próprio testemunho, como o padre falava no início, do Pai. Como disse ainda há pouco, o que poderia, depois disso, esperarmos ainda mais? Pois o próprio Senhor disse, o próprio Pai disse: eis meu Filho muito amado, em quem ponho toda a minha afeição, escutai-o. Bom, como falava São João da Cruz, afirma, diante de um testemunho como esse do Pai, o que nos resta senão acolher e ouvir o que o Filho nos diz? O que mais podemos esperar? Tudo está revelado. O Pai deixa claro que em Cristo tudo está falado, tudo está declarado, tudo está revelado. O que Ele poderá revelar ou dizer ainda? Compete-nos agora ouvirmos e segui-lo. A transfiguração é esse grande testemunho que nos foi entregue para que possamos permanecer no caminho que leva à paixão e morte do Senhor. A transfiguração marca para nós que não é possível participarmos da glória de Deus se não caminharmos com Ele o caminho do Calvário. O que isso significa, Padre? Significa, meus irmãos, que a nossa vida é um grande dom a ser entregue por amor de Deus, a ser entregue pela salvação de nossos irmãos, a ser entregue como tesouro precioso. Desejamos tanto participar das alegrias do céu, mas precisamos ter a coragem de caminhar com Cristo no tempo da paixão e do sacrifício. O tempo marcado pelas renúncias, o tempo marcado pelas perdas, a fim de que escolhamos a cada momento o que o Senhor nos reserva e por nós entrega para a glória dos céus. Eu queria dividir com vocês agora esse texto de Anastácio Sinaíta, bispo do século VII, que fala a respeito da transfiguração e que está na liturgia das horas de hoje, para quem quiser acompanhar. É bom nós estarmos aqui, essa foi a frase que disse São Pedro no momento em que testemunhou a transfiguração do Senhor. Jesus manifestou a seus discípulos este mistério no alto do Monte Tabor. Havia andado com eles, falando-lhes a respeito do seu reino e da segunda vinda gloriosa. Mas talvez não estivessem muito seguros daquilo que lhes anunciara sobre o reino. Para que tivessem firme convicção no íntimo do coração e, mediante as realidades presentes, crescem nas futuras, deu-lhes ver maravilhosamente a divina manifestação do Monte Tabor, imagem prefigurada do reino dos céus. Foi como se dissesse: para que a demora não faça nascer em vós a incredulidade, logo, agora mesmo, eu vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. Mostrando o evangelista ser um só o poder de Cristo com sua vontade, acrescentou: e 6 dias depois, tomou Jesus consigo, Pedro, Tiago e João, e levou-os a um monte alto e afastado.
E transfigurou-se diante deles. Seu rosto brilhou como o sol. As vestes se fizeram alvas como a neve. E eis que apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Como é significativo, meus irmãos, vermos esse sinal da glória de Deus ali, presente, junto do Senhor. Imagina para os discípulos, nós conhecemos Jesus ressuscitado, já recebemos todo o penhor da ressurreição de Cristo. A fé nos foi anunciada a partir da ressurreição. Mas veja, os discípulos ali naquele momento ainda não tinham testemunhado Cristo ressuscitado. E estão vendo os sinais da glória de Deus presente no Senhor. Eu fico imaginando essa cena do Monte Tabor. Deve ter sido realmente estonteante poder recolher o testemunho da glória do Senhor ali, diante dos olhos dele. O Senhor que estava comendo com eles, dormindo com eles, ensinando-os, falando. É bem verdade que realizava tantos sinais maravilhosos, com os milagres todos, mas, como se não fosse já tudo suficiente, deu-lhes ainda mais para que não viesse a menos a fé no tempo da provação que estava por chegar. Bonito, né? Continuando. São estas as maravilhas da presente solenidade, este o mistério da salvação para nós que agora se cumpriu no monte. Ao mesmo tempo, congregam-nos agora a morte e a festa de Cristo, para penetrarmos junto aqueles escondidos dentre os discípulos, inspirados por Deus na profundeza destes inefáveis e sagrados mistérios. Escutemos a voz divina que do alto, do cume da montanha, nos chama instantemente. Para lá, cumpre nos apressarmos. Ouso dizer, como Jesus, que agora nos céus é nosso chefe e precursor, com quem refugiremos aos olhos espirituais, renovadas de certo modo as feições de nossa alma, confirmados a sua imagem e a semelhança dele, incessantemente transfigurados, feitos consortes da natureza divina e prontos para as alturas. Para lá corramos cheios de ardor e de alegria. Ele faz a referência de subirmos ao Monte Tabor para tomarmos parte nessa glória do Senhor, mas no alto do monte ouviremos o chamado do Pai. Não é possível tomar parte na glória se não cumprirmos aquilo que o Pai disse. Continua. Para lá corramos cheios de ardor e alegria, entremos na nuvem misteriosa, semelhantes a Moisés, Elias ou Tiago e João. Se tu também, como Pedro, arrebatado pela divina visão e aparição, transfigurado por esta linda transfiguração, erguido do mundo, separado da terra, deixa a carne, abandona a criatura e converte-te para o teu Criador, a quem Pedro, fora de si, diz: Senhor, é bom para nós estarmos aqui na tua companhia. Sim, Pedro, tens razão. Verdadeiramente é bom para nós estarmos aqui com Jesus e aqui permanecermos pelos séculos sem fim. Que pode haver de mais delicioso e de mais profundo, de melhor do que estar com Deus, conformar-se a Ele, encontrar-se na luz junto com Ele. De fato, cada um de nós, tendo Deus em si, transfigurado em sua imagem divina, exclama jubiloso: é bom para nós, Senhor, estarmos aqui, onde tudo é luminoso, onde está o gáudio, a felicidade e a alegria eterna, onde no coração tudo é tranquilo, sereno e suave. Senhor, é bom estarmos aqui, onde se vê a Cristo Deus face a face, onde Ele junto com o Pai tem sua morada e ao entrar diz: hoje chegou a salvação para esta casa. Onde com Cristo estão os tesouros e se acumulam os bens eternos, é bom estar em sua companhia, onde as primícias e figuras dos séculos futuros se desenham como em um espelho. É bom, Senhor, estarmos em tua companhia.
e que essa frase nos anime em todos os momentos da vida, no itinerário da paixão, para que possamos gozar a companhia de Deus no reino dos céus. É bom, Senhor, estar em sua companhia. Esse é o exercício espiritual que alguns padres antigos ensinavam. Fazer a memória da transfiguração do Senhor e lembrar-nos a nós mesmos, sempre, nos momentos difíceis, o quanto é bom estarmos na companhia de Deus. E fazendo memória dessa verdade, renovarmos a nossa fé e a nossa escolha na hora da renúncia, na hora de permanecermos no caminho do Senhor. Senhor, é bom estarmos em sua companhia. E tudo desse tempo, e tudo que for preciso, eu deixo para não deixar de estar um único minuto na presença do Senhor, nos átrios de sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.